Acho que a maioria de vocês aqui, pelo que eu estou vendo, o problema aí varia com certeza com o psicológico, alguma coisa de operacional e gerenciamento também na maior parte, tá? Então, o que eu estava falando para a galera é o seguinte: a questão do operacional é muito relativo, talvez eu chegar aqui e falar, olha, para vocês o que funciona é isso, é aquilo, aquilo outro, né? Porque o operacional no caso ele é muito pessoal, tá? Como assim? Às vezes eu posso chegar aqui e falar, pô, eu gosto de operar um gráfico assim, um gráfico liso, eu opero probabilística, não opero price, e eu não gosto de operar de outra forma. Ah, eu gosto de operar retração de M15. Então eu vou esperar o quê? Eu vou esperar um esticamento de uma vela desse aqui, vou talvez ter uma linha marcada aqui, né? E aí eu vou ver se existe lá uma confluência em algum lugar do gráfico, ou tem alguma coisa aqui para trás, enfim. Ó, sei lá, tá vendo? Esticou lá, beleza, eu vou operar retração, vou operar. Normalmente quando opera 15 minutos, 5 minutos, opera retração de M5 e M15, né? Então assim, o operacional na verdade ele é muito pessoal. Eu gosto de operar hoje em dia 1 minuto, tá? Por quê? Porque o meu gerenciamento o meu gerenciamento na verdade ele cabe para 1 minuto. Então assim, galera, a questão do operacional ela é muito pessoal, né? Então, por que a gente não vai focar tanto nisso? Né? A gente pode falar alguma coisa sobre operacional? Pode. Alguém aí falou que tem dificuldade no operacional? Levi, o Davidson talvez. É isso? Mais alguém? Manda no chat aí se for o caso, ou desmuta o microfone e fala para mim. Não tem problema. É isso, né? Tá. Então vamos lá. Em relação ao operacional, para a gente poder fazer essa introdução, depois a gente entrar no gerenciamento. O que acontece, gente? Vamos falar um pouquinho de mim também, porque senão vocês não sabem quem sou eu, né? Meu nome é Leonardo Calabró, eu estou no mercado há 7 meses, eu fiz 7 meses agora domingo, tá? Eu atingi a minha consistência com 4 meses de mercado, mas eu não sei como é que é o foco de estudo de todos vocês, tá? Eu comecei nesse mercado depois que a empresa que eu tenho começou a ter problema. Em novembro eu comecei a ter problema na empresa porque eu importo equipamento da China, né, equipamento para provedor de internet, e eu vendo esses equipamentos aqui no Brasil, né? Equipamentos caros, equipamentos de 30, 50, 100 mil reais. E aí eu comecei a ter problema porque na China já estava estourada desde o fim do ano e as exportações na verdade da China tinham parado e só que a gente não tinha essa notícia, né? A gente não sabia o porquê. Então eu comecei a ter dificuldade financeira com relação à empresa e aí eu comecei a buscar outros métodos de ganho, enfim, né? Eu já tinha interesse em algum investimento de bolsa de valores, enfim. Na verdade, eu comecei pelas cripto, né? Comecei com Bitcoin. Foi que realmente me chamou a atenção. Eu vi uma reportagem, uma notícia na internet. E aí eu fui atrás disso e eu comecei a me aprofundar sobre a questão de investimentos. Tá? Conheci a opções binárias através de alguns traders como Daniel Katz, como Rafael Mascarenhas. O que ele fazia? Ele pegava lá, deixava US$ 1.000 na corretora e alavancava esses US$ 1.000 para 2.000, 1.500, enfim. Ele fazia uma alavancagem lá em meia hora, 40 minutos. E aquilo começou a me chamar a atenção. E eu falei, pô, em dólar isso ele fazia. Então o cara fazia, sei lá, US$ 8.000, R$ 8.000, R$ 7.000, R$ 15.000 em questão de uma hora. Né? Então foi aí que eu comecei a me focar na OB também. Tá? Agora, como é que eu talvez tenha conseguido uma virada de chave em tão pouco tempo, em 4 meses? Né? Eu trabalhei em hiperfoco. E o hiperfoco, o que é? Você vai tirar todo tipo de distração da tua vida. É WhatsApp, rede social em geral, televisão, tudo, família, até contato com família, cara, sabe? Tipo, o grupo de WhatsApp da família. É você simplesmente se desligar de tudo e focar exatamente nos estudos.
a gente ficava, eu ficava, na verdade, ainda fico hoje em dia um pouco, da hora que acordo até a hora que eu vou dormir, eu fico consumindo conteúdo de mercado financeiro, de opções binárias, de traders, enfim. É 100% esse conteúdo. Durante 4 meses eu não fiz mais nada além disso, tá? Eu não fiz mais nada além disso. Então, eu realmente consumi e consumo até hoje, né? Outra virada de chave para mim é o seguinte, porque eu comecei, e como todo trader aí que a gente está conversando, eu quebrava a banca também, né? Eu também quebrava a banca. Então, o que foi que me fez ter uma mudança em relação a isso, a esse pensamento? O que acontecia? Toda vez que eu ia operar, eu simplesmente entrava e fazia as minhas operações como eu via, por exemplo, o Gustavo fazendo, como eu via, por exemplo, o Kanga fazendo, entre outros. Eu abria o Instagram dos caras, os caras simplesmente iam lá, colocava o valor da operação e dava um call, um put, enfim, fazia lá 3, 4, 5, 6 operações e eu ficava babando e falava, mano, como é possível, cara, né? Um dos caras que eu mais segui e sigo até agora é o Gustavo, porque a operação do cara em 30 segundos era absurdo. O cara abria um gráfico 3 horas da manhã e quando era 4 horas da manhã o cara tinha feito 50 mil reais, né? E sem tomar um loss em 30 segundos, o que é extremamente agressivo. Então eu olhava aquilo e ficava, cara, não é possível, mano, se os caras conseguem fazer dessa maneira, eu também consigo. E aí o que eu fazia? Ia pro mercado e tentava fazer igual. E o que acontecia? Quebrava a banca, tá? Que para você poder fazer esse mercado, não basta você estudar padrão de vela. Eu buscava estratégia, então eu queria saber a estratégia do poder, eu queria saber a Katsu 4.0, eu queria saber a estratégia Kanga, eu queria saber a Uintalo, eu queria saber as estratégias, né? Hoje tem a do Biase aí, que na época não tinha, mas eu queria tem a 30S Alpha, que é do Tom, eu queria muito conhecer as estratégias, porque assim, na minha cabeça os caras não contavam alguma coisa, tá ligado? Para mim eles escondiam alguma coisa, eles passavam aqueles vídeos e tudo mais, mas no fundo faltava um segredinho, né? Tinha um segredinho que eles não contavam pra gente. Olha, vocês veem talvez o pessoal fazendo aquele monte de entrada e tudo mais, mas não se enganem. A partir do momento que o pessoal está fazendo aquela entrada, com certeza ele ficou lá 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, olhando o gráfico para trás, para entender o que o gráfico estava respeitando, o que o gráfico estava fazendo, se tinha aqui 4 velas de alta, se quando eu tocava num bloco revertia ou não, se estava fazendo a estratégia tal, se não estava fazendo. E aí, a partir do momento que ele fez essa catalogação, ele ia olhar o gráfico por mais alguns minutos e entender o que esse gráfico está fazendo, e agora sim, a partir desse momento, ele vai começar a fazer as operações. Então, a partir daquele momento, eu entendi que, na verdade, a estratégia é boa, mas a análise é o que manda no mercado. Tá? Se você não souber analisar o que o mercado está fazendo no momento, muito dificilmente você vai conseguir fazer uma entrada boa com uma estratégia que vá respeitar, né? Então, o que acontece? A análise, ela é 90% do operacional. A estratégia é o gatilho de entrada do operacional, tá? Eu opero estratégia hoje? Nenhuma estratégia. Às vezes algumas pessoas perguntam para mim no Instagram, pô, que estratégia é essa que você usou? Que estratégia é essa que você usou? Aí eu falo, pô, não usei isso, eu só uso análise gráfica. Tem uma galera que fica de bode comigo, porque acha que eu não quero responder, ou que eu não quero passar, ou que eu quero vender alguma coisa, enfim. E na verdade não é, cara. Eu simplesmente não opero estratégia, eu opero análise. Por exemplo, aqui é uma entrada arriscada, tá? Por quê? Para put, tá? Tendência de baixa, mas ela está chegando perto de uma linha de suporte. Eu vou entrar num put só para ver se ela vai respeitar. Por quê? Porque ela veio, fez uma de alta, desceu, uma de alta, desceu.
Por que aqui talvez ela possa romper? Porque aqui ela já subiu mais de 50% dessa vela. A melhor entrada seria nesse pavio. Tá vendo? Tá? Agora me diz uma coisa. Vocês concordam comigo que, na verdade, a análise ela sempre vai ser a mesma? E o padrão de vela sempre existiu antes de existir, por exemplo, o nome na estratégia ou não? Tá? Então, quem pegou o áudio JPY, depois eu vou abrir. Ó, aqui vai dar loss, tá? Aqui vai dar loss. Porque lembra que eu falei? Aqui ela está muito próximo do bloco, já próximo desse suporte. Então era uma entrada arriscada. Agora, deu para entender? A análise da vela, ela tem, existe, por exemplo, como quem foi que falou? Foi o Davidson, que falou do tapa Nikkei? Isso foi eu. Oi, Davidson, então. Então você vê, o que acontece? A estratégia, na verdade, ela falhou nesse momento? A estratégia, não, porque já aconteceu algumas vezes, pode ter falhado. Na verdade, falhou. A estratégia falhou, porque estava na tendência de baixo, se for olhar para a estratégia, reverteu. você cair após formar uma perna de alta. Né? Isso. Aconteceu esse padrão já 2 vezes. Exato. É porque ele fica respeitado. A terceira vela, certo? Mas sabe por que não respeitou? Simples. Porque eu fiz essa entrada para put num suporte, cara. Dá uma olhada. Tá vendo? Aqui é um suporte. É um suporte e tem um bloco aqui logo abaixo. Então, lembra quando eu comecei a fazer a entrada, eu falei, isso aqui é uma entrada arriscada, mas dá uma olhada. Por que não foi uma boa entrada? Porque por mais que exista a estratégia, no caso, que diz, a estratégia do Tapa Nikkei diz, se está numa tendência, ok? E está numa tendência. Ele fez aqui uma reversão e a próxima continua a tendência. Fez uma reversão, a próxima continua a tendência. Eu tinha alguns fatores que me levavam contra essa análise. Primeiro, ele abriu aqui justamente na taxa e subiu mais de 50%, mostrando que o mercado agora tinha força para subir. Perfeito? Tá? Por estar em cima de um suporte, o mercado tende a lateralizar, como está fazendo agora. Então, assim, na verdade, a análise é que vai mandar. A estratégia é só gatilho de venda. Então, se por um acaso a análise estivesse batendo de frente, né, tivesse certinho com a estratégia, beleza. Caso contrário, não vale de nada, cara. De nada. E eu falo que não vale de nada porque eu já usei diversas estratégias para poder fazer a entrada e, cara, não adianta. Não funciona, tá? Deixa eu só ver aqui. Tem suporte, o Claudio falou, tem um suporte lá atrás. Tem, cara, tem um suporte e tem um bloco aqui, né? Que nada mais é do que um suporte que a própria que marca pra gente, tá? Então, assim, por isso não funciona, tá? A estratégia realmente não funciona. Alguém discorda com relação a isso ou tem alguma opinião diferente com relação à estratégia? Manda um sim ou não pra mim no chat aí, por favor. Igual eu falei, é Leonardo, né? Leonardo, isso. O que acontece, Leonardo? Geralmente, eu observei isso, não sei se vocês observaram também. Em um período de tempo, tem uma estratégia que funciona mais do que as outras. Porém, vamos supor que seja em 1 ou 2 semanas. Porém, logo depois, a estratégia começa a dar loss. Então, não sei se é por causa de análise ou se o mercado está mudando constantemente. Na minha concepção, é que o mercado está mudando, muda muito, entendeu? Ele se adapta muito fácil à estratégia. Não sei se vocês concordam com essa opinião, mas é isso que eu estou por observar. O mercado muda o tempo inteiro, tá? Eu não estava mais operando com linhas marcadas, tá? Com linhas traçadas de price. Não sei onde estão minhas linhas aqui, cadê antes? Sumiram agora, aqui ó. Eu não operava, eu estava operando com gráfico limpo já tinha um tempo. Voltei a operar com as linhas de price marcadas por qual motivo? Porque o mercado estava rompendo simplesmente as análises de probabilística. Então, eu voltei a marcar para dar uma confluência a mais. Então, o que acontece? A estratégia, na verdade, ela funciona em determinado período. Porque a estratégia nada mais é do que um padrão de vela. Entende? É um padrão que está fazendo naquele momento, naquela semana, naquele mês.
Como o mercado que a gente tem hoje em dia de 2020 é uma loucura por causa de pandemia e entre outras coisas que está acontecendo em todo mundo, cara, toda notícia, banco central de todo mundo, enfim, tudo isso muda o tempo todo e a gente não consegue manter o mesmo padrão sempre. E aí as estratégias começam a não funcionar. Por isso que eu falo que, no caso, o ideal seria a análise. A gente realmente analisar se a entrada vai ser boa ou não pelo movimento da vela, entende? Então, aí traz uma confluência a mais. Então, eu acho que basicamente todo mundo opera price action aqui, né? E sabe marcar topos e fundos, enfim, verificar onde tem às vezes uma região mais forte, uma região mais fraca. E a probabilística diz o quê? Probabilidade, na verdade, é o seguinte, eu vou fazer uma introduçãozinha rápida só para... Tá, então beleza, todo mundo sabe. É simples, cara. O que a gente vai analisar? Pô, quando eu vou operar, cara, eu não puxo um gráfico de MH4, enfim, vou lá atrás, ver o que o gráfico está fazendo, o que não está fazendo e tudo mais, tá? A probabilística, na verdade, é a probabilidade de repetição de velas. Então, por exemplo, ó, eu estou num gráfico aqui, lógico, os gráficos de hoje em dia tá feio esse horário. Vamos lá, o gráfico está fazendo muitas velas de baixa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas. Cara, eu teria medo talvez de entrar numa reversão para cal aqui. Por quê? Porque o gráfico vinha fazendo muita vela. Então, ó, logo na frente, ele subiu 3, desceu 2. Aí aqui ele fez 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Né? Quando eu pego assim, às vezes a gente vai olhar, pô, aqui fez 3, aqui fez 4. Então o gráfico não faz mais do que 4 velas de baixa. Se ele fizer então uma quarta vela, ou estiver fazendo uma quinta vela, pô, eu vou entrar no call, porque ele não vai descer mais que isso. Ou seja, probabilidade, tá? A probabilidade é de que essa vela chegue aqui e reverta, por quê? Porque foi respeitado aqui um bloco como resistência, um exemplo, tá, gente? E agora virou um suporte, então eu vou entrar a favor de um call, enfim, é mais ou menos isso, tá? Ô Eric, deixa eu liberar o seu microfone aí. Fala aí o que você queria falar, querido. Enfim. Não, porque, por exemplo, a gente está conversando já há tão tempo, né? Daí, por exemplo, esse lance de estratégia ocorreu comigo, né? Que nem a gente estava conversando, que a galera viu eu postando os vídeos das operações e daí vão falar, não, que estratégia é essa, que isso, então tipo assim, é meu primeiro contato com o restante da galera, né? E muitos ficam ansiosos, pensando que vai falar assim, não, vamos bater aqui sempre assim, que é estratégia tal. Mas, por exemplo, estudar o mercado atual, analisar, saber aonde entrar, pronto. Simplesmente isso, funciona assim. Entendeu? Funciona dessa forma. Então, galera, tipo assim, abraça essa oportunidade que o Léo tá dando, que a gente tá falando, tá explicando, colocando a experiência dele aqui, porque realmente é um diferencial. Ele sabe o que tá falando, literalmente. Tô puxando saco, tô falando nada. Tô falando isso porque ontem, por exemplo, a gente fez uma entrada, eu dei entrada, ele falou, olha, eu acho que vai terminar negativo e vai descer. A vela deu uma sambada na minha taxa do nada, faltando 2 segundos para um segundo, a vela acabou embaixo. Por que isso aconteceu? Ele adivinhou? Não, a gente tinha analisado e a nossa análise ia descer. Foi estratégia nenhuma, simplesmente foi análise e tempo de tela. Então é uma caminhada sim, uma dedicação sim. Sem dúvida isso daqui pode mudar a vida de muita gente, não somente no mercado de opções binárias, mas nos mercados que tem gráfico, isso é fato. Então é mais ou menos isso. Tire da cabeça essa ideia um pouco de estratégia e renova os pensamentos pensando que tudo isso é análise, é estudo. Ninguém vai descobrir nada para ficar milionário do dia para a noite aqui. Então é estudo, é analisar, pegar 2 horas, 3 horas do dia na conta dele. Eu me comprometi a não operar na conta real até eu ter minha assertividade na conta dele, até eu seguir meu gerenciamento, eu não vou operar na conta real. O Léo sabe disso. Então, galera, é estudar, tiver dúvida, colocar alguma ideia, compartilha com a gente aqui, porque todo mundo está no processo de aprendizado aqui. É isso.
Show. E só pra deixar claro, a gente fez operações ontem. Ontem foi segunda? Né? Hoje é terça. Tô perdido no tempo. E sábado, né, o Eric? Foi, sábado. A gente saiu positivo nos 2 dias, né? Exato. E foi bem positivo, né? Um foi 7x3 e o outro E foi ontem uma análise nossa, né? Era pra ser na dele, acabou sendo na real, você lucrou ainda R$84. Essa aí foi um brinde de ontem. Foi. Porque era para ser na demo. E aí eu, na verdade, para quem não acompanhou, o que acontece? Eu estava explicando para o Eric um padrão que o Audi JPY estava fazendo ontem, que era esse bendito aqui, bonitinho. Ele fez um padrão de várias velas aqui, acho que foi 4 horas da manhã, não, foi mais cedo. 10 e pouco, não, era meia-noite. Meia-noite. Aqui, ó. Aqui, esse padrão de vela. As linhas estão até marcadas aqui. Quando ele chegou próximo à minha resistência, então eu fiz um put e a vela ficou aqui até o fim e no último segundo ela estourou de alta, tá? E eu tomei um loss na segunda passada exatamente nesse padrão de vela, tá? No GBP JPY. Ele fez 3 de alta, se vocês repararem, ó, não tinha, tá vendo? O mercado não tinha passado ainda daquele ponto, ó, tá? Então, assim, era um ponto excelente para a gente poder fazer, porque era o terceiro toque, talvez, na resistência, tá? Só que o mercado, nos horários de fechamento também, ou seja, meia-noite, 11 horas, 10 horas, não é um mercado que eu gosto de operar. Por quê? Porque normalmente ele faz isso aí, ó, ele sai rompendo tudo, tá? Mas a gente estava na conta demo para demonstrar. Eu fui mostrar para o Eric o que a gente vai falar daqui a pouco sobre o Gale, e ela rompeu. Rompeu, beleza, a gente entrou no Gale, ele rompeu de novo, e aí a minha internet começou a dar problema, eu não entrei mais. Na semana passada eu estava operando na real e isso aconteceu. Ela rompeu e me estopou. Foi no stop do dia, tá? Beleza. Quando minha internet voltou direitinho, que eu reiniciei a IQ, eu vi que ele estava atingindo essa outra resistência, tá vendo? Que era daqui de trás, das 10h07. Então, o que eu fiz? Eu analisei que ele já tinha feito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas de alta, ok? Essa vela não teve força para continuar o movimento e terminou com um pavio acima, ou seja, aqui eles chamam de estrela cadente, ou então martelo invertido, enfim. Quem conhece padrão de vela também pode saber o que eu estou falando. E essa outra ela ficou aqui, ó, sambando aqui. No finalzinho ela fez essa força para cima e eu entrei num put. Por quê? Porque eu vi que ela sentiu o bloco, ela sentiu a minha resistência e provavelmente ela começaria a descer. Só que como eu voltei para a conta real para poder ver o histórico lá e mostrar o que eu estava fazendo, tá? Eu esqueci de voltar para a conta real. Eu falei, vou colocar $100 aqui, vou fazer uma entrada. E coloquei 100, pronto, beleza, ganhei R$84 de graça, tá? Mas basicamente isso. O que acontece, gente? Essa questão das estratégias, ela fica muito cravada na cabeça de todo mundo no começo. Por quê? Porque tudo que a gente escuta e tudo que a gente vê no Instagram, no YouTube, é estratégia atrás de estratégia. A estratégia tal. A estratégia funciona? Sim. Ela é válida? Com certeza, cara. Eu vou falar que não. Por exemplo, o Biasi utiliza a estratégia dele. Vale a pena? Lógico que vale, mano. O cara faz dinheiro pra caralho com isso. O Tom tem a Pitbull Diamante. Vale a pena? Porra, pra caralho. O Gustavo Ramos tem as estratégias dele. Vale a pena? Todas elas valem, gente. Por quê? Se não valesse, os caras não ganhavam dinheiro com isso, mano. Então é o mérito dos caras. Mas os caras não operam só a estratégia. Os caras analisam primeiro para saber se aquilo realmente vai se fazer. Entende? E se eles sentirem que não vai acontecer, eles não fazem a entrada. E vão postar só quando eles realmente acham que vai acontecer e eles fazem a entrada. Tá? Alguém quer falar? Riscou aí? Se quiser falar, é só desmutar o microfone. Não sei se vocês já ouviram, vocês estão acompanhando, mas o Instagram do Léo Feitosa tem uma estratégia dele do padrão de engolfo. Akira? Tá funcionando pra caralho, velho. Tipo assim, tá funcionando muito. Eu vou até mostrar, eu vou até mostrar, David. Você não precisa nem tirar o seu microfone, pode deixar ativo. Configurou. Vou achar um Akira aqui. Aqui também não, desconfigurou. Ó, aqui na verdade foi. Só que deu um loss, mas por quê? Porque a entrada foi do lado contrário, tá?
Por que do lado contrário? Porque aqui é uma tendência de alta, então aqui seria se fizesse duas de baixa, né, para continuar o movimento. Então aqui seria uma entrada perigosa. O El fala para não ir contra a tendência, né? Como aqui seria tipo para dar um put, teria dado loss, mas aqui não configura por quê? Porque a tendência era de alta, né? Se a gente consegue. Mas está fazendo. Você tem tendência aqui, isso está funcionando pra caramba. Demais, demais, demais. Ó, por exemplo, gráfico lateralizado, tá? Gráfico lateralizado. Cadê? Não formou. Formou aí, ó, atrás, aí, ó. Aí. Aqui, né? Exatamente. Ó. Isso. O gráfico veio, entre aspas, uma tendênciazinha de queda. Repara que é uma queda aqui, ó. Tá? Fez uma de alta, que é a última do bloco. A primeira do bloco de alta. A primeira engolfou tudo, passou da mediana. A segunda confirmou, entra com put. Deu um in. Tá vendo? Então, basicamente é isso aqui. Isso é padrão de vela, tá? O que é louvável? O que é louvável para quem cria estratégia, mano? Criar estratégia não é fácil, mano. O cara tem que pegar o seguinte, o cara vai pegar esse gráfico todo e ele vai descobrir um padrão que se repete a cada não sei quanto tempo, tá? Isso basicamente é criar estratégia. É você descobrir o padrão do gráfico, aí você dá um nome para ela e vai trabalhar, tá? Funciona? Funciona. Por quê? Padrão de gráfico. Agora, o que funciona no padrão? Você descobrir também o que a vela está querendo te falar. O que essa vela, o que a movimentação dessa vela está querendo falar. Eu fiz uma entrada hoje. A vela, ela veio vindo e ficou na minha resistência. Eu ia fazer a entrada e aí eu acabei não fazendo. Na verdade, eu abortei a entrada. Por qual motivo? Porque nos últimos 2 segundos, a vela que estava esticando, ela reverteu. Ela meio que deu uma escorregada, fez um pavio grande de alta assim, ó. Tá vendo? E aí o que eu fiz? Eu desisti da entrada. Por quê? O que me mostrou? A minha análise é de que aquela vela, no caso, ela iria fazer uma reversão para a próxima vela, que ele iria fazer um put. Só que na mesma vela, nos últimos 2 segundos, ela já deu essa escorregada. Então, assim, já se torna para mim, pelo que eu conheço do mercado hoje, uma vela que pode me trollar. Uma vela que provavelmente continuaria subindo. Se eu tivesse pego no toque, eu teria ganhado porque ela terminou de alta, porém não pegou lá em cima. Deixa eu só ver se eu acho essa entrada que eu vou mostrar para vocês. Fica mais fácil. E aí eu fiz na próxima vela sim a entrada e aí deu bom, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. Se foi hoje, eu vou mostrar para vocês. Tá só um minutinho, tá, gente? Isso, 15h18. Foi essa vela aqui. Ok, é isso mesmo. O que acontece? Essa vela aqui, ela esticou, tá nos meus stories, acho que alguns de vocês devem ter visto, tá? Ela esticou até essa resistência. Eu não fiz a entrada, tá? Eu não fiz a entrada porque nos últimos 2 segundos ela estourou para baixo. Se eu tivesse pego aqui em cima, teria dado win de qualquer forma, tá? Mas eu esperei essa vela terminar porque ele me mostrou que provavelmente poderia ainda subir. E aí eu fiz a entrada nessa vela e agora não tá tão bonito assim, mas aí agora sim, ó. Aí na hora da entrada ela fez um puto de um velão aqui, tá vendo? E foi uma entrada perfeita, uma entrada nessa taxa aqui, tá? Por quê? Eu fiz alguma estratégia aqui? Tinha alguma estratégia aqui? Não sei, cara, eu não analisei estratégia, tá? Por que eu não analisei estratégia? Quando eu analiso a estratégia, eu fico muito tempo focado em procurar um padrão de vela que está se formando. Isso pode evitar o loss? Pode, mas eu não me importo com o loss, tá, gente? O meu operacional me permite ganhar dinheiro no loss, tá? Eu saio 3x7 lucrando ainda, né? Quem acompanha meus stories, quem acompanha meu operacional sabe que isso é verdade, tá? Eu tomo loss, mas mesmo assim eu ganho dinheiro, né? Hoje, por exemplo, se eu não me engano, eu fechei... Cadê? Deixa eu ver aqui. Foi 1x3? Não. Foi 2x2 e eu saí 5,3% positivo. Ontem eu fechei 2x2 e saí 20% positivo. Vamos ver onde é que eu tomei loss aqui. Dia 15 positivo,
Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6x6 também, empate. 3, faz tempo que eu não tomo aqui, ó. Aqui, ó. No dia 10, eu tomei 1, 2, 3, 4 LOIs. Foi 4x3 e eu saí 13% positivo. Tá? Porque o meu operacional me permite tomar loss. E aí, é aí a grande jogada. É por isso que a gente está aqui. Porque a forma que eu queria, o que eu queria passar para vocês, não é a questão de ser 100% assertivo, tá? Cara, eu tenho 7 meses de mercado. Tem gente aí que tem 1 mês de mercado. E a questão de você ser assertivo 100% das vezes é excelente. A gente tem que buscar realmente a perfeição. Mas o loss faz parte. E se eu puder usar o loss a meu favor para poder ficar lucrativo num dia, eu vou fazer, cara. Eu vou fazer. Eu posso estar um X3. Se eu tiver positivo, eu estou positivo. Você entendeu? Para mim não tem diferença. O que importa é dinheiro no bolso. Por isso que eu falo que quando eu vou focar em vocês ganharem dinheiro, é exatamente isso que eu quero dizer. Eu não vou focar em vocês serem 100% assertivos no mercado. Vocês precisam ser 100% assertivos no mercado, vocês têm que buscar a perfeição sim. Tá? É muito bom você chegar e fazer um histórico bonito, todo verdinho. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Leonardo, Pode você falar. falou sobre seu operacional. Eu te acompanho no Instagram tem um tempo já, cara. Certo. Eu tô vendo que você faz martingale, né? Sim. Você pede uma entrada, você vai, cobra valor e ganha, né? Normalmente a maioria das vezes você ganha esse valor. Tipo assim, você não acha isso muito arriscado? Não, claro que você confia no seu profissional, né? Sim. Mas o que você tem que falar pra gente? É isso aí que eu vou mostrar para vocês, tá? Você tem ideia de quanto eu arrisco no meu capital, Davidson, quando eu faço esses martingale? Não. Não. Você já fez martingale alguma vez? Não, porque eu sempre ouvi falar mal, então eu nunca tentei. Cara, eu abominava o Gale, tá? Eu era um cara que não gostava, detestava e abominava o Gale. Até que eu aprendi como usar. Isso aqui foi da noite pro dia? Foi alguém que me ensinou? Não, não foi, tá? Então, assim, eu abominava o Gale, tá? Isso aqui foi desenvolvido por mim. Eu até brinco com o pessoal, sabe? Um pouco da galera sabe que eu no chuveiro, cara, eu ficava fritando depois de tomar um loss, mano. Eu fritava, porque era assim, eu ganhava, perdia, ganhava, perdia, ganhava, perdia, perdia. Aí ficava no loss, aí quebrava, aí ficava desesperado, aí queria me matar, porque alguma das vezes eu perdi dinheiro forte. E aí o negócio ficava na minha cabeça, eu ficava desesperado, aí daqui a pouco eu ficava mais calmo, começava a fazer conta, porque eu adoro matemática, mano. E assim, nesse ramo, se você não gosta de matemática, começa a se apegar um pouquinho nisso, porque você vai precisar, tá? Então, o que acontece? Eu comecei a bolar algumas estratégias, algumas fórmulas em planilhas, na qual me permitiam não arriscar tanto o meu capital, tá? Então, por exemplo, eu estava conversando mais cedo com o pessoal e tem algumas pessoas que têm um operacional bem agressivo, né? Um operacional, por exemplo, de buscar 30% no dia, de buscar 20%, enfim. Antigamente eu também acreditava que a alavancagem era a melhor forma de ganhar dinheiro, tá? O que é alavancagem? É você pegar igual o Gustavo faz, tá? O Gustavo colocou na conta lá $48 e transformou em $2.200, certo? Ou seja, o cara fez em uma hora $2.100 com 48. Então assim, qual foi a primeira entrada dele? $40. Se ele toma um loss, tinha $8 para operar. Só que uma coisa que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: quando a gente vê um trader desse escalão fazendo esse tipo de coisa, tenham em mente, ele não tinha só $48, tá? $48 ele deixou lá só para poder fazer essa alavancagem. E se ele perde esses $40? Não sei o Gustavo, mas ele pode pegar na Netel e colocar mais 40 e fazer outra entrada de 40 e tentar de novo. Entende? Quando a pessoa faz, quando você vai ver, por exemplo, cangaceiro, eu tenho
fiz $2.000, eu fiz 200 mil na semana. Pô, show de bola, cara, show de bola. Por quê? Porque o cara tem cacife para meter uma operação de R$2.000 na IQ para rolar ali, cara. Entende? Ele confia no processo dele? Sim. O cara já opera há quantos anos? Então, mas não é 100% do dinheiro que está ali. Ele provavelmente tem na conta $500 mil. Entende? Aí ele pega, sei lá, 4%, não é nem 4%, ele pega 0,4% do capital dele e vai fazer uma alavancagem. Se der ruim, deu ruim, pô. Ele perdeu nem 0,5% do capital. Vocês entenderam? Então, a diferença, o legal do negócio é você arriscar menos e conseguir mais. Davidson, quanto você busca no dia? Em média, de 5 a 8%. De 5 a 8%. Vamos colocar 8%. E quanto você arrisca tomar de loss no dia? 5%. 5. Então você busca 8 e aceita 5, é isso? Isso. Então aqui, ó. Às vezes, quando eu vejo que o mercado está muito difícil, por isso que eu falei de 5 a 8. Eu faço só 5% e já saio fora, para não perder o lucro. Aí quando eu vejo que está mais tranquilo, é fácil. Você continua. Tá. Agora me diz uma coisa, então vamos lá. Você busca de 5 a 8%. Em quantas entradas? Eu divido 5% em 4 entradas. 5 em 4. Para buscar, então, 5 seria o seu stop, certo? 1,25. Se você fizer, quantos loss você para? Os 4? Ou você para antes? Eu paro nos 4. Para nos 4. Então você pode usar Gale, tá? Aqui, ó. Vamos dizer que você tivesse R$1.000, quisesse buscar 8%, tá? Você poderia fazer teria que fazer, por exemplo, a primeira entrada com R$10. Na segunda mão você teria 2,88% de risco. Você poderia então fazer 4 operações, sendo 2 Gale. Então, a primeira entrou, perdeu, fez um Gale, ganhou, ok. Perdeu 2 seguidas, então é a mesma coisa. Perdeu 2 seguidas, 5,6% do seu capital. Deu para entender? Mais ou menos. Sim, deu para entender. O que acontece? Aqui é o seguinte, vamos dizer num capital, num gerenciamento, num payout de 80%, tá? Como é que eu trabalho o meu gerenciamento hoje? Eu acredito que talvez eu tenha que operar sim mais tempo no gráfico para tentar buscar as minhas operações sem correr tanto risco. E para isso eu diminuí a minha mão. Então, o que acontece? O que quer dizer isso aqui? A minha banca de R$1.000, por exemplo, tá? Eu vou buscar 8%, é o que eu quero, é a minha meta. Em quantas entradas eu vou fazer isso? Aí aqui eu tenho a divisão, tá? Então se eu for fazer em 3, a primeira entrada eu estou arriscando 3%. Pesado? Eu acho pesado, tá? Por quê? Porque eu não tenho 100% de assertividade. Eu tenho bons resultados? Tenho. Mas e se eu tomar um loss? Eu vou aceitar esse 3% e vou arriscar mais 3%? Ou eu posso tentar dividir em mais vezes a minha operação? Em 6 vezes, arriscar 1,5%? Né? Ou aqui, ó, em 9 vezes e arriscar 1% do meu capital. Tá? Então, só para dar um exemplo para vocês. Isso aqui, na verdade, gente, é o que eu faço, tá? Não é o que vocês têm que fazer, ok? É só para vocês entenderem como eu ganho dinheiro hoje. Se funciona para mim, funciona para vocês. Então, assim, 10,22 vezes 0,87, 8,89. Opa, então vamos pegar aqui 8,89. A gente pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Bateu os 8% aqui, R$80, tá? Bom, mas 9 operações é muita coisa? É muita coisa, concordo, né? Beleza? E vamos colocar 150, vamos colocar um pouquinho mais para poder bater os R$2 lá. 180 bate já? Não bate. 190 bate? 200. R$200, beleza? Só para bater aqui os R$2 de entrada, beleza? Tá? Em 9 operações, enfim, sei lá. Em 6 operações, 6%. Ou seja, eu preciso fazer
6 wins para eu bater 6%. Alguém tem ideia de R$200 em um mês? Quanto vira isso em juros compostos? Em média, 3 mil? Será? 3 pau? Muito, hein? Não, 3 acho que é muito, 1.500. R$1.500? Alguém mais chuta isso aí? 2.160? Do dia 21 ao dia 21, R$1.148. 30 dias. Em 60 dias. Vamos colocar aqui o seguinte, ó. Vamos dizer que a gente tivesse começado essa semana com R$200, tá? A gente terminaria a semana com 280. A gente terminaria o mês com 337. Nós terminaríamos o mês de outubro com R$2.000. E se continuássemos assim, terminaríamos o ano com R$72.000. Em 2 meses e meio. Isso aqui é matemática, gente, tá? Isso aqui não é promessa, nem nada disso, tá? Isso quer dizer que se você fizesse em 2 meses e meio, 6% ao dia, sem errar nenhum dia, sem parar nenhum dia, em 2 meses e meio, você transforma R$200 em 72 mil. Deu para entender? Então, o que acontece? Nosso problema hoje é o imediatismo, tá? A gente quer pegar, igual o Gustavo, pegar $49, R$49 e transformar em R$2.000 no dia. Só que a gente não tem o mesmo cacife do cara hoje. E outra coisa, quantas bancas de $49 o Gustavo consegue colocar lá para fazer? Quantas bancas de $49 eu consigo colocar lá? Vocês estão entendendo? Então, o que acontece? O mercado, a mídia do trade, ela acaba desfocando a nossa cabeça para o que realmente a gente precisa entender. Porque assim, não adianta a gente querer fazer do dia para a noite um resultado tão foda. A gente pode conseguir fazer? Sim. Mas provavelmente a gente vai devolver pro mercado, mano. Tá ligado? A gente vai devolver pro mercado. Por quê? Porque a gente ainda não tem toda essa experiência. Porque a gente ainda tá buscando a consistência, tá ligado? E outra coisa, a consistência, alguém sabe me dizer o que é consistência no trade? Ninguém. Na minha concepção, a consistência, né, o nome já diz, né, você ser consistente naquilo que você faz. Por exemplo, não fugir do operacional, não fugir de gerenciamento, fazer todos os dias, se comprometer com aquilo mesmo, né? E principalmente viver de mercado. Tá, você acha que, por exemplo, tomar loss é consistência ou não? Se tiver dentro do seu gerenciamento e você souber controlar, sim. Perfeitamente, gente. A consistência nada mais é do que você fazer seus trades. Você, mesmo tomando loss, você não quebra mais. Entende? Você não quebra mais, você para de quebrar. Por quê? Porque quebrar, na verdade, é uma opção, mano. Tá ligado? Quando eu comecei a entender que quebrar era opção, eu fiquei mais revoltado quando eu quebrava de verdade, mano. Como assim é opção? Ah, eu não quero quebrar. Não, você não quer quebrar, mas o seu subconsciente é suicida, mano. Tá ligado? Ele te joga pro tudo ou nada. Quem aqui, por exemplo, nunca fez uma entrada, tomou um loss, entrou mais pesado, tomou outro. Aí falou, quer saber? Foda-se, eu vou colocar a banca toda. Só sobrou isso? Foda-se. Ou quebra de uma vez ou recupera tudo. Quem nunca fez isso aqui? Talvez alguns de vocês sejam mais controlados que eu, porque eu já fiz várias vezes, mano. Vocês aqui, a maioria da galera aqui não perdeu mais de R$1.000. Teve uma pessoa aí que falou que perdeu mais de 1.600. Eu já quebrei mais de 10 mil, mano. Mais de 10 mil. Sabe? Dinheiro que eu trabalhei. Dinheiro que eu tinha que colocar dentro de casa pra pagar a conta, mano. Tá ligado? E eu perdi. Por quê? Porque eu fui suicida, mano. Porque eu não respeitei o gerenciamento. Porque eu simplesmente não tinha consistência. Porque eu não entendia que se eu fizer 3% ao dia, mano, 3% ao dia, em 3 meses eu transformo R$200 em 3.700. Porque a ganância me deixava tomar conta, mano. Tá ligado?
E a ganância vai te levar pro buraco, velho. Você tem que ser ambicioso. Ganancioso não, velho. Ganancioso não. Por quê? A ganância, ela te come, parceiro. Tá entendendo? Então, seguir o gerenciamento é importantíssimo. O meu gerenciamento segue Gale. Onde eu paro? Aqui, ó. Eu aceito 15% no dia. Mas eu busco 30%. Teve três dias da semana passada que eu fiz um dia eu fiz 40%, outro dia eu fiz 90%. Mas porque eu fui agressivo, porque eu subi a mão. Né? Mas a média que eu busco aqui é 30%. Eu busco 30% em 30 win. Eu tenho que ganhar 30 vezes para eu sair com 30%. E não importa se eu tomar loss. Por quê? Porque eu vou entrar com o meu gale, cara. Se eu tomar o stop, eu paro no dia. E eu paro mesmo. Eu tenho que parar. Porque assim, eu já percebi que se eu continuar, realmente eu vou quebrar. Isso aqui é controle matemático. Tá? Isso é controle matemático. Isso aqui são contas e fórmulas que eu fiz para poder arriscar o menos possível e ter resultado. Tá? Mas se eu perder todas as 8 operações seguidas, eu não fico mais negativo do que 50%. Vou fazer o seguinte, gente, ó. Vou fazer um call aqui, tá? A esmo, tá? A esmo. Fiz um call de $1 aqui, devia ter feito mais. Vou colocar $2. Vou colocar 2. Só para vocês entenderem o que eu tô falando. Pô, tá dando bom o negócio. Quando a gente quer tomar loss, não toma loss, né? Aqui, ó. Aqui seria um stop, concorda? Ia me estourar 50% da banca, tá? Mas vamos lá. Quem em sã consciência entraria num call aqui e não pararia? Eu não entraria num call aqui. Alguém entraria nesse call aqui? Fala eu aí, alguém. Ninguém? Não, né? Por quê? Porque não é uma região de call, mano. Você entende? Você daria um put, daria um win. Se eu fosse começar a dar um call, talvez, ó, pô, tocou nesse bloco, vou ficar ligeiro, tocar de novo, vou dar um call. Pô, dei um call. Ah, mas a taxa pegou errado, pegou aqui em cima. Putz, me ferrei. Então, primeira, segunda, terceira, quarta mão. Win. Recuperou. Vocês entenderam isso, mano? É um X4, é um X3. Vocês estão positivo, vocês estão no 0 a 0. Da forma que você falou aí, você me explicou bem o que é o Guilherme, porque o que acontece? Eu sei que é o Guilherme, eu já sabia o que é o Guilherme, porém, eu nunca tinha visto alguém explicar como você explicou. Agora, estratégias para usar o martingale. Exatamente. Por quê? Porque a galera usa, a galera sempre fala, né? Não, quem é ruim não usa, como é que tá acabando, porque a maioria das pessoas iniciantes quebram banca por causa de game também. Com né? certeza. Os caras acham que o operacional deles está top e vai metendo. Quando não tem nada. Exatamente, Davidson, exatamente. O que acontece? O que acontece, cara? Eu também não faço um gale aqui, se você reparar, eu não coloco 2, 4, 8, 16, né? Na verdade seria 2, 4, 8, aí depois eu teria que somar 8, 12, sei lá, enfim, 12, 14, enfim, na verdade, se você reparar, ó, ela não é simplesmente para estourar, porque eu não quero estourar a sua banca ou a minha banca, entende? É exatamente, só dobrar o valor da entrada, exatamente, não é assim que funciona. Isso foi um método que eu desenvolvi depois de quebrar tanta banca tomando loss à toa, tá? E por que hoje eu estou tão feliz com ela? Porque ela me permite lucrar quase todo dia. Segunda-feira passada eu não lucrei. Por quê? Porque eu percebi que a vela não ia me respeitar. Porque ela subiu 12 velas de alta, cara. E eu parei aonde? Parei na minha quinta mão? Não, parei na terceira, mano. Tá ligado? Parei na terceira. Perdi o lucro do dia. Entendeu? Eu estava com 620 e voltei para 250. É por isso aqui, Davidson, que eu consigo hoje usar o Gale e ficar tranquilo, tá? E ficar de boa. Porque eu desenvolvi dessa maneira. Isso aqui depois eu vou até passar para vocês. E o legal do Trade Plan aqui é que assim, eu vi aí, acho que só o Cláudio, né, Cláudio, que procurava talvez a alavancagem, né? Alavancar com lucro, enfim, é isso, né? O que acontece? A alavancagem, ela é perigosa, mano. Por quê?
Quando você vai fazer a alavancagem, você entra com um percentual muito forte. A alavancagem, cara, os caras pegam assim, tá? Quanto você aceita de stop? Eu tenho R$1.000, vou dividir por 5, então eu aceito 200. Cara, 200 é 20% da sua banca. Então, 2 entradas de 10%. Aí você vai fazer soros, entendeu? Se você fizer 10 vezes 0,87, 10 não, 100, né? 100 vezes 0,87, 87, tá? Aí você vai pegar 187 vezes 0,87 mais 87, 250. Uma mão de soros nível 1. E aí você fez 25% no dia. Show de bola. E se você toma 2 loss ao mesmo seguido? Você perdeu 20%. E aqui, se você toma 2 loss seguidos, quanto que você vai perder? 2%. Mano. Você só vai fazer alavancagem na minha concepção. Só vou fazer alavancagem na minha concepção quando eu estiver pronto para fazer alavancagem, mano. Quando eu estiver confiante, quando eu estiver realmente pronto para isso. Aí sim, eu vou querer fazer alavancagem. Mas hoje, não é melhor ser consistente, mano? Tá? Para vocês terem ideia. Sem trabalhar sábado e domingo, R$1.000 viram 3.600 em 22 dias, mano. Se você fizer 6% todo dia. Vocês acham que em 24 horas fazer 6% é muita coisa? Eu tenho que fazer entrada de 11,49. 11,49 vezes 0,87, 9,99. Vou colocar R$10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês acham que em 24 horas, talvez, dá para fazer 6 vitórias, podendo usar até 4 entradas para, se por um acaso você aqui, ó, vou fazer um call aqui, ó, um call, sei lá, fiz um call. Se por um acaso você errar mais de 4 vezes, você acha que dá para fazer 6 no dia? Dá, não dá? Cara, você vai fazer, ó, vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pô, Léo, fiz a primeira, terceira mão. Fiz a segunda, terceira mão. Cara, para, volta mais tarde. Entende? O ideal não é fazer toda hora errado. Sabe? Tipo, fazer toda hora pra dar mais um inho. A gente quer tomar um loss e não consegue. Eu queria mostrar o game funcionando aqui. O que acontece? O importante não é você sempre... você ter... não, eu sou obrigado... Não, cara. Se der bom na primeira, melhor, cara. Aí sim, aí continua, vai pra cima. Pô, hoje, por exemplo, eu fiz um win na primeira. Na segunda, ele me deu uma mão 3, mano. Eu parei. Tá bom, 2%. Não vou trabalhar mais hoje. Vou trabalhar mais à noite. Vou trabalhar mais tarde, vou trabalhar amanhã. Por quê? Porque o gráfico já me mostrou. Olha aí, ó. Eu vou arrebentar a tua taxa. Os soros, na verdade, é outro método de fazer que eu acho que você precisa dominar, tá? Por quê? Porque soros pode te deixar milionário numa falsa ilusão, tá? O que é a falsa ilusão? Quem aqui nunca fez 1 milhão na calculadora quando começou? Alguém aí já nunca fez isso? Ou nem sabe do que eu tô falando? Cara, tipo assim, cara, eu já pensei, eu vou começar com 10 pontos, vai fazer 1.000. É, isso aí. Quer ver, ó? Dá uma olhada. Vou pegar R$20, tá? R$20. Eu vou colocar vezes 1,87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 125 milhões, 46 mil, R$102,24. Vocês acham realmente que dá para fazer isso aqui? Se você fizer uma operação por dia, eu coloquei aí um mês de operação. Se fizer uma entrada por dia, vocês acham que dá para fazer isso? Vamos falar de 1 milhão? 10 vezes 1 ponto... 10, não vou nem colocar 10, vou colocar R$2 vezes 1,87. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Ó, 22 dias. R$1.912.252,95. Alguém acredita que dá para fazer uma entrada por dia, arriscando só R$2 e fazer no final do mês 1.900.000? Isso aqui é falso, mano. Ninguém vai fazer isso, tá? Sabe onde a pessoa vai parar?
Vamos lá. Pra você fazer uma entrada de R$2, provavelmente você tem uma banca pequena, concorda? Você vai ter uma banca de 50 conto. Então você vai fazer a entrada de R$2. Sabe quando você vai parar? 1,87. 1, 2, 3. Aqui você para. Por quê? Porque você já ganhou R$11, mano. Você já ganhou 20% do seu capital. Entende? Então assim, ninguém sem consciência. Eu posso ter R$5.000 na conta e eu vou falar, mano, eu vou fazer a entrada de R$2 e vou fazer um Soros nível 25 durante 25 dias. Ou seja, uma entrada por dia só, arriscando R$2. Só que quando você vê na sua conta que você tem 12 mil, você vai entrar com 12 mil de novo para poder fazer 23? Não vai, mano. Ninguém vai fazer isso. E isso era uma ilusão que eu tinha no começo, como a maioria das pessoas tem quando começa. Se vocês não tiveram essa ideia, mano, parabéns, porque já é alguma coisa. Porque a gente realmente acha, eu achava que eu ia ficar milionário da noite pro dia, mano. Da noite pro dia. Eu ia ficar milionário. Entendeu? Porque era só acertar 25 operações, uma por dia. Uma, cara, é você ficar aqui, ó, e ficar assim, ó, pegar aqui R$2. Fala, mano, isso aqui vai pra onde? Isso aqui vai pra onde? Pum. Fazer uma operação. Cara, acertou? Show de bola. Então agora você só tem mais 24 dias para acertar. Ninguém vai fazer isso, mano. Ninguém vai fazer isso. Tá? Com R$500 e 6% ao dia, você faz 179 mil em 2 meses e meio. Se você fizer 6% ao dia, você vai ter que fazer de R$500 vezes 6%, você vai ter que fazer R$30 no dia. No primeiro dia você vai fazer 30, no outro 31,80 e assim vai. Por dia, mano. Um pinguinho de cada vez. E você faz 200 pau, velho. No Natal você vai ter quanto para poder passar o Natal? 100 mil. Lógico. É como eu falei, isso aqui se você nunca errar. Eu tô entendendo. Você vai disponibilizar essas planilhas pra gente? Vou sim, mano. Vou sim. Isso aqui é presente, tá? Porque eu só passo essa planilha para os alunos do curso pago, tá? Da mentoria paga. Mas é como eu falei, velho. O intuito de chamar vocês aí, que eu chamei, na verdade, quem trocou ideia comigo, trocou uma ideia de boa no Instagram, que perguntou, alguns tinham interesse em fazer até a mentoria paga, mas agora não dava, enfim. O intuito era realmente trazer vocês para cá, para ver se eu conseguia ajudar algumas pessoas. Porque eu enxergo da seguinte maneira, se eu puder ajudar algumas pessoas, vocês daqui a um tempo vão ajudar outras pessoas e isso se multiplica, tá ligado? Eu não sei quem está acompanhando, alguém acompanha o meu Instagram em relação ao que eu estou fazendo, da banquinha de R$186? O meu desafio pessoal é o seguinte, antes eu pegava R$2.000, tá? E fazia mais 2.000 no mês, sacava esses 2.000 e assim eu pagava algumas contas. Hoje, o que eu fiz esse mês? Eu lancei um desafio para mim no final do mês passado, e aí o que eu fiz? Eu peguei R$186,50 e falei, é esse o dinheiro que vai virar R$2.500. Eu estou buscando até 10%. Mas eu não vou fazer da noite pro dia, mano. Eu vou fazer no mês. Entenderam? Por quê? Porque dá para fazer. Dá para fazer. Né? Às vezes eu fico abaixo dos 10%, às vezes eu fico, mas às vezes eu passo. Eu tô com 876,96. Então eu tô aqui mais ou menos nesse dia aqui, ó. Então assim, isso é consistência, entende? E eu tomei um puta no loss, mano, na semana passada. Eu fui de 622 para 255. Entendeu? Então, na verdade, é simples, gente. Eu tenho 7 meses de mercado, ok? Se eu conseguir fazer, vocês conseguem. A diferença é, vocês precisam ter disciplina. E outra coisa, algumas pessoas já saíram, mas eu vou lá. Conta demo. Quem aqui acha que não dá para aprender na conta demo? Manda eu aí, por exemplo, no chat. Cláudio acha que não dá. O Davidson também acha que não. Quem mais? Psicológico é outro. Cláudio, beleza, já vou falar sobre isso. O Davidson já disse. O David, o que você acha? Dá para treinar na demo ou não? Dá para realmente aprender na demo ou não dá? Prefere perder 2 e amadurecer. Perfeito. O que acontece? Eu vou perguntar, se vocês quiserem mandar aí, vocês me dizem. Quando vocês treinaram na demo, quais eram os valores de entrada que vocês faziam?
Eu só, a gente pensa que tá na demo, a gente quer entrar com a banca toda, com valor alto, né? Eu mesmo faço isso. Exatamente. Seguinte, gente. O que acontece? Se você quiser realmente treinar na demo, tá? Se você quiser treinar o seu psicológico, entre aspas, tá? Eu sei que é diferente, o coração palpita diferente quando você está na real. Mas se você quiser realmente treinar o seu gerenciamento e o seu operacional para ter confiança, cara, na demo, você precisa quebrar a demo pro seu valor de dinheiro de verdade, mano. Sabe? É o seguinte, porra, eu tenho, ó, deixa eu só ler o que eu anuncio. Na minha visão, eu prefiro testar o mercado usando a mesma visão e avaliação na demo. A diferença é que na demo você pode perder mais, só ao contrário, você pode perder e identificar os erros. Ok. Enquanto na real você perde e acaba querendo recuperar, e aí você vê a hora que você quebra a conta real. Perfeito, André. Perfeito. Obrigado. Gente, é exatamente aí que eu queria chegar. Sabe sabe o que a real te treina? A quebrar a banca, mano. A real treina você a quebrar a banca. Escuta o que eu tô falando. Eu não quebrei R$ 100 não, gente. Eu quebrei 10 mil. A real te treina para quebrar a banca. Por exatamente isso que o André tá falando. Quando você treina na real, você vai entrar com 2, aí vai perder. Aí você vai entrar com 4 e você vai perder. Aí você vai entrar com 20, com 100, com 200, com 300, com 1.500, com R$ 2.000. E vai quebrar a banca, mano. Por quê? Porque você não quer perder. O ser humano, gente, não foi feito, não foi programado para perder. A gente vê isso por futebol, a gente vê isso por política, a gente vê isso por religião, a gente vê isso por diversas coisas, mano. O ser humano não é adaptado à perda, tá? A gente só quer ganhar, o que é natural, é natureza, mano. Quando você treina na real, você vai provavelmente quebrar porque você não vai aceitar a perda. Agora, quando você está treinando na demo, se você souber usar a demo, o ideal é você pegar, por exemplo, eu tenho R$ 100 de verdade. Em vez de eu perder esses R$ 100, ou em vez de eu arriscar esses R$ 100, porque eu sei que amanhã eu vou ter que trabalhar para colocar mais R$ 100 se eu perder, eu vou deixar $100 na conta demo como se fosse os meus R$ 100. Na minha cabeça, eu tenho que ter a visão de que se por um acaso eu perder R$ 2 naquela conta que eu estou usando, eu estaria perdendo meus R$ 2 na conta real. Perfeito? Se eu quebrar aquele 100 que está na conta demo, eu quebrei R$ 100. Só que na demo eu tenho a chance de recarregar de novo e tentar novamente, até eu ficar confortável com o meu operacional e até que as minhas estratégias, as minhas entradas ou as minhas análises estejam certeiras e eu tenha confiança de voltar para o mercado real, onde aí sim eu vou treinar o meu psicológico, mas não mais o operacional, cara. Treinar o operacional na conta real é muito arriscado. É pedir para você perder dinheiro. E você não precisa perder dinheiro. Vamos assim, gente. Quanto tempo mais vocês acham que é justo com vocês mesmos vocês ter que trabalhar fora para colocar dinheiro no mercado porque vocês quebraram uma banca ou porque vocês perderam dinheiro? Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A questão é a seguinte: quando eu parei de operar na conta real e comecei a operar na demo, e aí sim eu criei o meu operacional de Gale, eu consegui me sentir confortável no M1, eu entendi que a análise vence a estratégia, de que realmente eu preciso analisar o que a vela está fazendo agora para saber se eu vou entrar num put ou num call. E se ela não reverter agora, aonde que ela provavelmente quer chegar? E se cabe o meu operacional nela? Na demo. Quando eu fiz os meus resultados na demo, eu fui para real. Sabe o que mudou? Nada. Nada mudou, mano. Então, assim, só para a gente finalizar, quando você consegue trazer essa sua visão de que você pode treinar assim na demo, tá? E depois operar a real, você para de quebrar de novo. Por quê? Porque agora você aprendeu a operar de verdade. Entendeu? Então, assim, treinar psicológico na real é uma coisa, treinar operacional na real é suicídio. Ficou alguma dúvida aí? Querem fazer alguma pergunta antes da gente desligar? Não, ficou tudo bem explicadinho. Show.
Silvião, tá tudo certo por aí? Beleza, André? Foi massa a aula, deu para agregar muito, né, no fator psicológico e compreensivo do gráfico e de como ser um trader consistente também, cara. Foi a explicação. Obrigado e parabéns mesmo. Que isso, eu agradeço, mano. A gente vai amanhã, se vocês quiserem, se reunir de novo. Gostei muito. Pô, obrigado mesmo. Obrigado por aguentar eu falando aí por mais de 2 horas aí, tá bom, gente?